Oi pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para fazer um comentário bem breve sobre a prova de Química do vestibular da FPS, que foi realizada no dia 18 de junho de 2023, direcionado para os alunos que estão pretendendo um curso de Medicina. E eu acho que antes que a gente possa trazer algumas análises um pouco mais direcionadas às questões propriamente ditas, eu acredito que é importante a gente fazer logo um apanhado geral de como é que essa prova ela foi pensada, ela foi estabelecida, ela foi elaborada. Eu vi nas últimas avaliações, inclusive aqui nas redes sociais, trazendo sempre um olhar crítico sobre como as provas estão sendo pensadas, muitas vezes de uma forma descomprometida, sem o devido cuidado revisional e até mesmo com erros graves, como foi a prova ali da Católica, a prova da Nassau, com alguns pontos que precisariam realmente ser bem revistos. O que a gente observa nessa prova da FPS é que ela foi uma prova mais limpa, foi uma prova em que não houve comprometimento. Um outro ponto ali que poderia ser melhorado, mas nada que a gente observe na parte de Química que traga uma situação onde a prova ela deve ser colocada num plano de total questionamento, de forma alguma. Foi uma prova mais limpa, a gente teve uma prova mais reta, uma prova que permitiu que os conteúdos eles pudessem ser explorados de uma maneira mais diversificada, e isso acaba trazendo um ponto interessante. Antes dessa nova perspectiva da FPS, associada a essa área de conhecimento, a prova da FPS ela era mais verticalizada, ela trazia níveis de aprofundamentos maiores, o aluno ele teria que ter ali um nível mais robusto de conhecimento para responder a alguns itens. Essas provas da FPS elas estão provas mais horizontalizadas, ou seja, elas premiam aquele aluno que de certa forma, apresentou uma constância de estudo, uma regularidade, que conseguiu fazer muitas questões, que se familiarizou com boa parte dos conteúdos, mas você não percebe que é uma prova que tem uma dificuldade exacerbada, de forma alguma, nem tem questões ali de grau de dificuldade elevado, são questões que tem ali um nível mediano, algumas um pouco mais fáceis, mas que permite que aquele aluno que teve essa constância, que teve essa regularidade, que soube se colocar dentro do seu planejamento, da sua estratégia de estudo, ele conseguiu observar a prova de uma forma relativamente positiva. Então é um ponto a se considerar. As últimas duas provas da FPS eu mesmo trouxe muitas críticas, ou porque questões foram plagiadas, ou porque simplesmente havia ali textos muito confusos, e essa prova ela foi uma prova colocada de uma maneira a não gerar esse comprometimento. É como se a banca tivesse esse cuidado de nesse momento não ter aí críticas maiores. Então é importante destacar que aquele aluno que manteve essa constância, que teve acesso a todos os conteúdos, que revisou, ele provavelmente vai ter ali em relação à Química um resultado que ele vai se sentir mais seguro, tá? Nós tivemos 15 questões de Química, então pelo que eu contabilizei, você teve 15 de Química, 15 de Biologia e tivemos 10 de Física, então é mais ou menos dentro desse patamar. Teve uma questão ali que a gente pode colocar também a Biologia dentro de uma discussão, mas em síntese foi isso aqui. Eu peguei a prova tipo 1 para avaliar, e claro, se vocês quiserem ir acompanhando, eu acho que é importante a gente bater um papo. Começou com a questão número 14, que para mim é a questão que já começa tendo uma certa polêmica e que merece um questionamento para aqueles alunos que se sentirem prejudicados. Porque a questão 14 ela começa com uma questão falando das queimadas, que é na verdade aí um pretexto que não tem muito significado para responder a questão. Só que ele diz, considerando a ausência de controle adequado das queimadas para a produção de áreas de gado, né, de áreas de pasto para gado, aí o que acontece? Se o aluno ele focar somente na perspectiva associada ao gado e entender o processo de digestão anaeróbia no que se respeita aos ruminantes e consequentemente com a liberação de metano, vai existir aí um incremento, né, desse gás metano na atmosfera, que é o que ele quer. Ele quer saber qual seria o gás aí de maior concentração, então inclusive o gabarito trata-se do metano. Porém, entenda que quando você tem queimadas, você tem a liberação de uma série de outros componentes que vão afetar bastante todo o equilíbrio atmosférico. Então você tem ali estruturas de aerossóis, você tem os chamados NCNs, né, que são os núcleos de condensação, você tem os VOCs, que são os compostos orgânicos voláteis, que vão dentro de reações fotoquímicas
terem a condição da produção de ozônio, e isso afeta simplesmente a produção de ozônio, o ozônio troposférico, que é um poluente. Então, na própria alternativa tinha ozônio na letra A, então isso é um comprometimento. Você também tem liberação de dióxido de nitrogênio, NO2, que consequentemente tornaria a letra E também algo viável. Então, se o aluno ele focasse somente a questão do gado, eu até consideraria isso como algo aceitável, mas a gente não pode limitar o nível de pensamento do aluno. O aluno ele tem um nível de criticidade, um nível de associação conceitual muito abrangente, eles estão muito bem preparados, e eles obviamente pegam uma questão dessa e vão dizer assim, peraí, tem outras linhas aí de raciocínio que a gente deveria considerar. Então, por exemplo, não só isso, mas como estruturas radicalares, o grupo OH, né, que são os detergentes atmosféricos. Então, de certa forma, a questão ela quis fazer uma limitação, mas ela peca por trazer como embasamento a Quimera da Floresta, e o aluno poderia entender a Quimera da Floresta como sendo um ponto a ser considerado. Então, eu não acredito que talvez a prova vai mudar assim o gabarito, mas eu iria questionar sim. Eu espero que seja revisto e que, de certa forma, aquele aluno que teve esse pensamento mais elaborado, ele seja aí respeitado, tá? Então, a questão 14 já está aqui sendo colocada para vocês. Aí, depois da questão 14, você teve a questão 16, tá, minha gente? Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente avaliar. A questão 16 é uma questão de cálculos químicos com soluções. Ele dava a concentração do fluoreto de sódio de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, né? E aí, como ele queria analisar diariamente 2 litros dessa água consumida, você faria a proporção, consequentemente acharia ali 10 a menos 4 mols, que multiplicado pela massa molar do fluoreto de sódio, que é 42, você acharia simplesmente essa massa diária aí do fluoreto de sódio em grama. Ao ponto que, como ele queria em 30 dias, você multiplicaria ali por 30, para que claramente depois passasse para miligrama, que era o que ele queria. Então é uma questão clássica. Claro, o aluno que tivesse uma boa base de cálculos químicos, soluções, ele desenvolveria com tranquilidade. Tranquilidade não, mas de uma maneira que fluísse sem tantos problemas, tá certo? Depois disso veio a questão 20, que é a questão de separação de misturas, onde ele coloca óleo e água, aí você tem uma mistura heterogênea líquida, onde você decanta, né? E depois, ao retirar o óleo, onde você tem a água ali com sal dissolvido, você faz um processo de destilação simples para que você possa simplesmente separar através do esponja de ebulição, e aí você consegue simplesmente obter a água separada do sal. Então é uma questão também que tem um nível repetitivo clássico. O aluno que ele fez isso de uma maneira muito organizada, ele conseguiu perceber aí essa resolução. É uma questão que já caiu em muitos vestibulares, então de certa forma não é nenhuma novidade, tá? Depois dessa questão 20, aí vai para a questão 28. E na questão 28 é uma questão em que ele colocava um composto orgânico associado simplesmente a componentes ali, estruturas carotênicas, né? Que é o que ele coloca aqui, o beta-caroteno. E ele, claro, traz uma afirmação, que é logo a letra A, que ela é bem evidente, porque se você percebesse a cadeia carbônica ali principal, que se associava, né, a uma conjugação ali, por exemplo, de ligações simples e duplas, você perceberia que existiam grupos carbônicos metílicos saindo, ramificando a cadeia, arborescendo a cadeia. Então você já poderia botar que a cadeia carbônica era ramificada, e isso consequentemente daria para você aí uma tranquilidade. Não era saturada porque tinha duplas ali entre carbonos, não tinha 4 carbonos quaternários, então bastava contar. Olhando aqui rapidamente, são só 2 carbonos quaternários que a gente estava visualizando ali. Não tinha só 9 duplas conjugadas, tinham mais, era só você contar, incluindo as duplas que estavam associadas à cadeia ali fechada na aromática, que era a parte alifática que estava ali do lado. E não tinha 2 anéis aromáticos, não tinha aromática. Então dava para você desenvolver bem esse raciocínio. A questão de número 30, a questão número 30, né? 30 foi uma questão de balanceamento. Ele dava o processo de oxidação da glicose e do glicerol. Queria que você, obviamente, fizesse a comparação entre a quantidade de água que cada um produz. Então, a glicose tinha lá 12 hidrogênios, produziria 6 águas, e o glicerol tinha 8 hidrogênios e produziria 4 águas. E aí você teria que simplesmente marcar essa condição do balanceamento da quantidade de água que eles produziriam nesse processo aí de combustão e no caso aí da oxidação destes materiais, beleza?
Aí a questão 31 é uma questão que fala do enxofre, como sendo um poluente do ponto de vista dos combustíveis fósseis. Então bastava o aluno entender que você queimando combustível fóssil, você liberaria gases de enxofre, por exemplo, SO2. O SO2 na atmosfera se oxidaria produzindo SO3, que em contato com a umidade formaria o ácido sulfúrico. Mas no caso, como ele não queria simplesmente poluentes secundários, associados aí principalmente à poluição primária, que é os gases que vão ser liberados ali diretamente, você teria o SO2 e aí você conseguiria marcar aí a 31 também, beleza? A outra questão 32, ele dava um butino, você iria montar, então você teria ali CH, tripla, C, aí CH2, CH3, né? Já que você está falando but 4 carbonos, é uma ligação tripla ali no carbono 1, e você consequentemente iria montar para saber a quantidade de sigmas e pis. Então não é uma questão também que traria algo em comum dentro da nossa análise de observação, né? A 33 é uma questão de coligativas, é uma questão em que ele dava a pressão de vapor em função da temperatura. Bastava você lembrar que para um líquido entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que se igualar à pressão externa. E aí, no caso, como na pressão de 600 que você localizaria lá no gráfico, você ia ver que a água ela teria ali um ponto de ebulição de 90. E aí você já marcaria essa condição. E numa relação de pressão de vapor e temperatura, quem está mais distante ali da abscissa, né, é simplesmente o mais volátil. Lembra que ser mais volátil é atingir a mesma pressão em menor tempo e menor temperatura. No caso aí o éter, entre esses três seria o mais volátil, né? Mas daria para você conseguir observar também sem maiores problemas. A questão 34 é uma questão de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, acidose e alcalose, ao ponto que se você tem uma hiperventilação e você tem uma respiração ofegante, você libera muito CO2, o que acontece é que a concentração de CO2 diminui e o equilíbrio desloca para repor esse CO2 que simplesmente foi eliminado. E aí, deslocando para a esquerda, diminuiria a quantidade de H+, que estava ali sendo produzido nessa solução tampão. E, consequentemente, o pH iria tender a aumentar, a tornar-se, entre aspas, ali mais básico, né? Ao ponto que a gente pode estabelecer que essa seria a discussão aí plausível dentro dessa análise que a gente acabou de citar. Beleza? Aí nós temos aqui uma questão 35, que é uma questão de soluções, onde ele dava 5 gramas e 10 gramas de sulfato de sódio. Sulfato de sódio você teria que lembrar que era Na+, com SO4 menos 2, que daria Na2SO4, que determinando a massa molar, daria 142 gramas por mol. Então, se você tiver 5 gramas com mais 10 gramas do mesmo soluto, você tem 15 gramas dele. Pegaria esses 15 gramas, passaria para mol e depois dividiria pelo volume total de 1,5 litro para saber a concentração em mol por litro. Outra questão aí de soluções, beleza? A questão 36 é uma questão de KPS já repetitiva na FPS, né? Repetitiva, já esperada. Ele dava ali simplesmente o HGS, né? Colocava o componente ali de mercúrio, um sulfeto de mercúrio. E aí era só lembrar que a proporção era de 1 para 1, né? Era simplesmente um cátion mercúrio, um ânion sulfeto, e aí claramente você teria a condição de pegar a concentração de cada um desses íons, elevar o seu respectivo coeficiente, que é 1 em 1, e igualar o valor do KPS, que era 10 a menos 32, então ficaria x ao quadrado igual a 10 a menos 32, e x daria 10 elevado a menos 16, é uma questão já esperada. A 37 é uma questão de você iria só definir pelo pH, que era ácido e que era básico. Então, na escala de 25 graus, na condição, na temperatura de 25 graus, né, nem na escala padrão, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, você conseguiria desvendar isso, tá? Então, nada, era só ver a cor, né, que identificaria aí cada meio. A 38 é uma questão onde ele também tem uma polêmica aí, porque quando você pega o alumínio com hidroxissódio e água, você simplesmente teria produção ali de um gás, que é o gás combustível, que é o hidrogênio. Só que, claro, o ponto é que as outras alternativas é que acabariam trazendo uma eliminação, se o aluno fosse ali para um pouco mais de detalhe. Porque o alumínio metálico não seria um gás, o CO2, ele na verdade não traz nenhum tipo ali de condição de queima, ele não é combustível, né? O O2 pode funcionar como comburente, como outros, mas não é ele que vai gerar ali esse processo de queima. Aí teria o hidrogênio, que seria a resposta, e o último seria o AlH3, que é um hidreto molecular, né? O alumínio com o hidrogênio é um hidreto molecular, que ele é produtor de hidrogênio, não é que ele queima, né? Ele produz hidrogênio, então ele não seria esse gás, mas ele é um hidreto molecular, porque tem ali a condição associada a ser um ácido de Lewis, então teria esse ponto aí a se destacar, beleza?
A questão 39 é uma questão de conceitos modernos de ácido de base. Você teria o HCN em contato com a água, onde ele liberaria o H+, o H+ iria se juntar com a água, né? E aí ele funcionaria como um ácido de arrênios, né? O HCN, né? De forma que a água, ao receber esse H+, iria funcionar ali como uma base de broche de Lowry, né? Então ele trabalha bem essa discussão. Ele também inclusive fala do conceito de Lewis. Então foi uma questão interessante, uma questão de dificuldade mais elevada, não se discute. O aluno teria que ter um pouco mais de domínio, mas de certa forma a alternativa correta, dizendo o HCN tem comportamento de ácido de arrênio, já mataria, né? Ficaria mais fácil, porque liberaria H+ de solução aquosa, né? No processo de ionização. Então, o resto seria analisar aí as técnicas de Broch-Lowry, de Lewis e por aí vai, que o aluno teria que ter. E 40, a ideia do glicerol, que é o propanotriol, que é um álcool. Então ele só queria saber a função e você conseguiria aí determinar de forma bem objetiva. Beleza? Então espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem algum ponto que eu anote em relação a essas questões que eu coloquei, vocês entrem em contato comigo e a gente vai conversando. Beleza? Valeu!